Bem-vindos, senhores, a mais um programa Prova Final. Esse programa é resultado de uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou professor de Direito Penal e tenho a incumbência de tratar com os senhores hoje sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. O tema é um daqueles que tem maior incidência em provas e concursos e sobram motivos para isso, como veremos. O programa é composto de 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, terei o prazer de dissertar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz, suas peculiaridades, características, consequências. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, terei a oportunidade de responder 5 questões enviadas por colegas. No terceiro bloco, o X da questão, vamos responder e explicar 2 questões que já foram objeto de pergunta em provas da OAB, concursos públicos, também sobre o tema tratado. Qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, sua relação com o Instituto da Tentativa, suas consequências? Aguardo os senhores no início do primeiro bloco para desvendarmos essas e outras questões. Até lá! Iniciamos o nosso primeiro bloco, tema do dia, para tratar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. O tema dos mais tormentosos deve ser examinado a partir de suas premissas. E quais são? A premissa é a compreensão da tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são chamados de tentativas qualificadas. Um nome infeliz, e já vamos entender por quê, mas é classificado assim na doutrina, é uma nomenclatura consagrada e é claro que costuma ser objeto de provas e concursos. Tentativas qualificadas, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Para conseguir entender o que é a desistência voluntária e também o arrependimento eficaz, necessário recordar o conceito de tentativa. Lembra do conceito de tentativa expresso no artigo 14, inciso 2º do Código Penal? Considera-se o crime tentado quando, iniciada a execução, o sujeito não alcança a consumação por circunstâncias alheias, atenção ao alheias à sua vontade. Repito, iniciada a execução, o sujeito não alcança a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. O sujeito iniciou a prática do crime, não consegue chegar à consumação por um motivo alheio, por um motivo estranho à sua vontade. Estabelecida a premissa, o que será desistência voluntária e arrependimento eficaz? Bom, são chamadas tentativas qualificadas ou abandonadas, e esse abandonadas, que é menos consagrado, explica muito mais, porque tanto em um como em outro, o sujeito inicia a execução, não alcança a consumação, mas não por uma circunstância alheia, e sim por sua própria vontade. Na desistência voluntária, o sujeito, após iniciar a execução, por ato voluntário, desiste de prosseguir no seu plano executório. Então, ele já iniciou a execução, mas por um ato voluntário, ele desiste de prosseguir no plano executório. E com isso, ele impede a consumação. Ele impede a consumação. Poderíamos, então, separar os requisitos da desistência voluntária nos seguintes: primeiro, início da execução. Segundo, não atingir a consumação. Terceiro, que o sujeito tenha desistido de prosseguir na execução por sua própria vontade, por ato voluntário. Presentes esses 3 requisitos, estamos
nos deparando com o instituto da desistência voluntária. Exemplo dos mais comuns: o sujeito quer matar alguém e inicia a execução de seu plano criminoso e dispara uma vez, 2 vezes, 3 vezes contra a vítima. A vítima pede por sua vida, a vítima questiona o motivo do atentado, ao que o sujeito deixa de querer prosseguir na execução, sente pena da vítima ou imagina as consequências daquilo que está fazendo. De qualquer forma, por ato voluntário, ele desiste de disparar pela 4ª, pela 5ª e pela 6ª vez. Não é? Imagine aí que o revólver tinha capacidade para 6 disparos. Então, ele deu 3 disparos, foi interrompido pela vítima, gritando, chorando, pedindo por sua vida, questionando o motivo do atentado, e ele desistiu por ato voluntário, quer pensando nas consequências, se arrependendo, se comovendo com o pedido da vítima, não importa, ele desistiu de prosseguir na execução. Com isso, impediu a consumação, porque aqueles 3 primeiros disparos não foram suficientes para matar a vítima. Isso é desistência voluntária. O sujeito inicia a execução por vontade própria, deixa de prosseguir na execução, impede a consumação. Muito comum no homicídio, claro que possível em outros crimes também. Pergunto: qual a consequência da desistência voluntária? Didaticamente, é comum o desenvolvimento do seguinte raciocínio: o sujeito iniciou a execução do homicídio? Iniciou. Ele consumou? Não, a vítima não morreu. Bom, então ele não pode responder por homicídio consumado. Mas ele não consumou por uma circunstância alheia à sua vontade ou foi por sua própria vontade? Ah, foi por sua própria vontade. Bom, então isso também não configura tentativa, porque para a tentativa é necessário que a consumação não ocorra por circunstância alheia à vontade do agente. Se não é homicídio consumado e se isso não configura homicídio tentado, isso configura então o quê? Bom, se não configura nem homicídio consumado nem tentado, fica afastado o homicídio. E as consequências expressas na lei, artigo 15 do Código Penal, é o artigo 15 que trata desde a desistência voluntária até o arrependimento eficaz. Ele diz que o sujeito deverá responder apenas pelos atos já praticados. Repito, na desistência voluntária e também no arrependimento eficaz, o sujeito deve responder apenas pelos atos já praticados. Então, esses 3 disparos configuram o quê? Uma lesão corporal gravíssima, grave, leve, talvez um mero disparo de arma de fogo. Será necessário verificar, no caso concreto, qual a consequência desses disparos. Mas o sujeito, então, deixa de responder pela tentativa. É esse o principal efeito da desistência voluntária. Fica afastada a tentativa e o sujeito só responde pelos atos já praticados. Lesão grave, leve, disparo de arma de fogo. Mas e se dos 3 primeiros disparos o resultado morte já fosse uma consequência, ou seja, se com os 3 primeiros disparos a morte já tivesse sido alcançada? Ainda estaríamos falando de desistência voluntária só porque o sujeito